Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos tentar falar um pouquinho disso aqui rápido. A gente fez essa atividade semana passada, só que tem muita gente com dificuldade. Então, vamos ver isso aí. A gente viu proporcionalidade direta. O que é proporcionalidade direta? Proporcionalidade direta é uma das coisas que a gente mais vê no nosso cotidiano. Por quê? Olha só, o que é proporcionalidade direta, né? Vamos dar meu nome a outras coisas. Duas coisas são proporcionais quando elas obedecem essas duas regrinhas aqui. A primeira regrinha é quando uma das grandezas, vamos falar que é isso, cresce, a outra também cresce. O que é grandeza? É um objeto que pode ser medido, basicamente. Então, por exemplo, o que é um peso de um objeto? O peso é uma medida, né? Então, isso aqui é uma grandeza. O peso é uma grandeza e o valor também é medido, né? Ele é medido em reais, a gente usa números para medir. Então, isso aqui é outra grandeza. Então, isso aqui é uma grandeza, isso aqui é outra grandeza. Então, aqui a gente está vendo, será que o peso é proporcional ao valor? Opa! A gente tem até um símbolo para isso, ó. Esse símbolo aqui. O peso é proporcional ao valor? Vamos ver. Quando uma das grandezas cresce, a outra também cresce. Então, vamos pensar assim. Se eu compro 0,25 kg de pão, eu pago R$3. Será que se eu comprar, por exemplo, mais pão, 300 gramas de pão, eu vou pagar mais? Vai, com certeza. Então, a primeira regrinha, no caso de comprar pão na padaria, ela é obedecida. Então, quando você vai comprar pão na padaria, quanto mais pão você leva, mais você paga. Então, peso parece que é proporcional ao valor. Vamos ver agora a segunda regra. A segunda regra é, se uma das grandezas for multiplicada por um número natural, a outra também será. Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui eu levei 250 gramas de pão, paguei R$3. Aqui eu levei meio quilo de pão, paguei R$6. Olha só, daqui pra cá, eu dupliquei a quantidade de pão. Por quê? Porque 250 gramas de pão mais 250 gramas de pão é igual, é só fazer essa soma aqui do jeito que você faz normalmente, a vírgula fica embaixo da vírgula, 0,50. 0,50 e 0,5 é a mesma coisa, tá? Então daqui pra cá eu levei o dobro de pão. Se eu levo o dobro de pão, olha só, eu paguei o dobro do que eu tinha pagado antes. Entendeu? Eu ia pagar R$3, paguei R$6, dobro. Nada mais justo, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu daqui pra cá eu dobrei de novo. Porque 2 vezes meio dá 1, né? E daqui pra cá de novo eu dobrei. Então, conforme eu multiplico o valor daqui, eu multiplico o valor daqui pelo mesmo número. Olha só, vamos pegar um exemplo um pouquinho melhor. Então, se eu daqui pra cá, ó, isso aqui é 4 vezes maior. Porque 250 gramas vezes 4 dá 1 kg, que é 1000 gramas, né? Então 250 vezes 4 dá 1000. E daqui pra cá também foi multiplicado por 4 vezes. 3 vezes 4 dá 12, assim como 0,5 vezes 4 dá 1. Então aqui, por exemplo, isso aqui é muito útil. Por quê? Porque se eu pensar, vou comprar, sei lá, 25 quilos de pães. Ninguém compra, né? Mas vamos fingir. Ó, daqui pra cá eu comprei 25 vezes mais. Então daqui pra cá eu tenho que pagar 25 vezes mais. Então é só fazer 12 vezes 25, que vai dar 300. Aqui é 300. Então eu vou gastar R$300 ao comprar 25 quilos de pães nessa situação. E é bem justo, né? Você consegue perceber que é justo. Por quê? Porque enquanto mais você leva, mais você paga. Se eu dobrar ou triplicar a quantidade que eu comprei, eu vou dobrar ou triplicar a quantidade que eu paguei. O principal é você ver essas duas regras aqui. Se você identifica essas duas regras em duas grandezas, ou seja, duas coisas que podem ser medidas, então elas têm uma relação de proporcionalidade. Então aqui a gente viu que o peso do pão, a quantidade que eu levei, né, no caso medida em peso, é proporcional ao valor. Isso não acontece só com pão, né? Acontece com qualquer coisa que você vai medir antes de levar. O cara tem uma maquininha lá, pesa, isso aí com certeza é proporcional. Então você vai comprar carne, também é proporcional. Você vai comprar fruta, é proporcional. Sei lá, o seu pai vai lá comprar areia para fazer uma construção, também é proporcional, porque ele paga por metro, né? É sempre uma relação de proporcionalidade. Sabendo o preço do metro, você consegue descobrir quanto você vai pagar. Até aí todo mundo sabe, mas a gente tem que exercitar um pouquinho isso, né? Então, o que eu fiz? Na questão 1, eu pedi para vocês identificarem se duas grandezas são proporcionais. E por incrível que pareça, tem como vocês errarem. Parece fácil, mas não é tão fácil, porque você tem que aplicar as duas regras com bastante cuidado. Porque às vezes as duas coisas parecem proporcionais e não são. Tá? Eu posso falar um pouquinho de um exemplo disso
Mas vamos pensar aqui, ó. Eu peguei um exemplo na matemática, tá? É a minha área. Tá, dado um copo cilíndrico, o que é cilíndrico? Qualquer coisa que tem esse formato aqui. A maioria dos copos são cilíndricos. O seu volume é proporcional à sua altura. Vamos pensar. Olha só, o que é volume, né? Tem gente que não lembra o que é isso. Volume é a medida de quanto espaço o objeto ocupa. Então, quanta água que cabe aqui dentro desse copo. É basicamente isso. A gente geralmente mede volumes em litros ou em metros cúbicos. Mas aqui não importa como eu vou medir. O que importa é, eu tenho o copo, ele tem uma certa altura, que é essa medida aqui. O copo geralmente é uns, sei lá, 7, 10 centímetros, não sei. E será que o volume é proporcional à altura? Vamos pensar. A primeira regrinha é, se eu aumento a altura, será que aumenta o volume? Então olha só, se eu pegar esse copo aqui e der uma aumentadinha na altura, o que vai acontecer com esse volume aqui? Vai acontecer que o copo que antes acabava aqui, agora ele acaba aqui. Então agora o copo ele tem mais um tequinho de volume aqui, ó. Isso aqui, ó. Gente do céu, isso aqui fica muito feio. Então ele agora tem um volume extra, tá? Que é, opa, a altura aumentou e o volume ele tem esse volume original mais um volume extra. Então, quando a altura aumenta, ou a altura cresce, isso faz com que o volume cresça. Até aqui é muito fácil de testar. O que não é tão fácil de testar, mas a gente vai testar do mesmo jeito, é se eu multiplicar o volume por algum número, a altura por algum número, será que o volume também vai aumentar nessa mesma proporção? Vamos pensar. Aqui eu tenho uma altura de 3, né? 1, 2, 3. Vamos dobrar nessa altura. 1, 2, 3. Putz, grila, é horrível isso. O meu volume original é esse volume vermelho. O meu volume é o volume vermelho mais o volume azul. Mas repare, ó. É como se eu tivesse, quando eu dobro a altura, é como se eu tivesse colocado um copo em cima do outro. Os dois copos são iguaizinhos, né? Isso aqui é um copo com uma certa altura, no caso seria, digamos, 3. Eu coloquei embaixo um outro copo com a mesma altura e arranquei o fundo para virar o mesmo copo, né? Eu colei. Então, assim, quando eu dobro a altura, é como se eu tivesse colado dois copos iguais, um em cima do outro. Então, assim, o volume é a capacidade de água, no caso. Então é lógico que quando eu dobro a altura, eu também dobro o volume, né? Como se tivesse colocado um copo em cima do outro, dobrou a quantidade de água que ele suporta. E se eu triplicasse, então é como se fosse 3 copos um em cima do outro. E se eu quadruplicasse, então é como se fosse 4 copos um em cima do outro, né? É fácil imaginar. Ou seja, a segunda regra também é obedecida. Então quando eu pego a altura e multiplico por algum número natural, vai implicar que o volume também vai ser multiplicado por esse mesmo número. Então, se eu dobro a altura, eu dobro o volume. Se eu triplico a altura, eu triplico o volume. Se eu deixo a altura 10 vezes maior, o volume se torna 10 vezes maior. E vai ser um copo compridão, né? Beleza, até que tá fácil. Você só usa as duas regras e chega na resposta. Agora, um outro exemplo. Eu tinha vários alunos há algum tempo atrás que queriam ser youtubers. Então, eu gosto de colocar isso em algumas questões. Eu não sei se vocês também querem, mas de qualquer forma, vamos imaginar o seguinte. Uma plataforma de vídeo, como o YouTube, paga R$4 para cada 1000 views. Pode ser menos ou mais. No caso do YouTube, varia entre R$1 e R$19. Legal. Então, você ganha R$4 a cada 1000 views. A remuneração é proporcional ao número de views? Aí a gente tem que olhar as duas características de proporcionalidade. A primeira é bem simples. Eu quero saber se esse aqui se isso é proporcional a isso, né? Então isso depende disso. Então eu tenho que pensar assim: se o número de views cresce, isso faz com que a sua remuneração, ou seja, quanto você ganhou, cresça. Quanto mais views você tem, mais você recebe? Sim. Então, primeira regra já está no papo. Vamos ver a segunda. Se eu tiver, por exemplo, o dobro de views, então em vez de ganhar 1000, por exemplo,
eu vou ganhar o dobro do que eu tinha na remuneração. Eu estou escrevendo porque vocês ainda não estão acostumados com letras, né? Será que o dobro de views significa o dobro de visualizações? Então, tipo, eu ganho R$1.000 do R$4 por 1.000 views. Se eu tiver 2.000 views, eu vou ganhar R$8. Se eu tiver 3.000 views, eu vou ganhar o triplo disso? Vai, lógico. Aqui, se eu fosse usar a letra, eu iria colocar tipo 2V implica em 2R, onde o V significa views e o R significa remuneração. Aí essa pergunta poderia simplificar como: será que R é proporcional a V, né? A remuneração é proporcional a views? Eu só troquei essa palavra imensa por uma letra, facilitou muito a minha vida. Mas enfim, no caso aqui é bem óbvio, né? Tipo, se eu tiver 3 vezes o número de views, eu ganho R$4 a cada 1.000 views, tive 3.000 views, a cada 1.000 eu ganho 4, então eu ganho 4 mais 4 mais 4, que é igual a 12. Então eu tripliquei o número de views, triplico a minha remuneração. Se eu tiver 1 milhão de views, ou seja, 1 milhão é 1.000 vezes, né? Então 1 milhão de views eu multipliquei por 1.000, eu vou ter 4 vezes 1.000, vou ter R$4.000. Então um youtuber que consegue 1 milhão de visualizações no vídeo ganha R$4.000. Nessa situação hipotética, né? O cara pode ganhar bem mais ou menos. Então, aqui a segunda característica também foi respeitada, porque conforme conforme eu duplico o número de views, ou triplifico o número de views, ou quadruplico o número de views, o mesmo vai acontecer com a grana que eu vou ganhar. Ela vai dobrar, ou ela vai triplicar, ou ela vai quadruplicar, etc. Então, a segunda regra também é cumprida, as duas são cumpridas, então é proporcional. Ah, mas professor, se eu só perceber que essa é válida e essa não, o que vai acontecer? Não é proporcional. E se nenhuma das duas forem, também não é proporcional. Para ser proporcional, as duas regras têm que ser obedecidas. Eu acho que aqui eu não peguei nenhum que uma das regras não é obedecida, né? Posso pensar nisso. Depois a gente pode falar sobre isso. Se alguém quiser, me manda mensagem. Tá. Agora o caso 3. Caso 3 eu acho mais interessante, mais importante também. Porque a gente vai falar diretamente da Covid, né? Como é que funciona aqui, ó. A pergunta é: o número de novos infectados pela Covid é proporcional ao número de infectados? Aí a gente pode pensar aqui. Como é que uma pessoa se infecta pela Covid? Ela se infecta porque ela entrou em contato com outra pessoa que já estava doente, né? Então, se eu aumento, eu vou colocar aqui o número de infectados, eu vou chamar de I. Então, se o número de infectados que eu chamei de I aumenta, cresce, será que isso vai implicar que o número de novos, eu vou chamar de N, novos infectados cresce também? É só você pensar assim: se eu tenho um infectado, um igual aí, né, um infectado, ele vai contaminar, sei lá, umas 3 pessoas. Vai ter uns 3 novos infectados. Se eu tiver 2, ou sei lá, 1.000 infectados, não vai ser só um que vai ficar infectando, vai ser várias pessoas que vão ficar infectando. Então eu vou ter, sei lá, umas 2, 3, 4 mil pessoas. Então vai ter milhares. Vai ser milhares de novos infectados. Eu não vou colocar ainda o valor, né? Porque, né, enfim. Então, enquanto mais infectados eu tenho, mais gente infectando, mais gente espalhando a Covid. Então, o número de novos infectados cresce conforme o número de pessoas que já estão infectadas cresce. Então, assim, quanto mais gente já está com a Covid, mais gente vai pegando a Covid. Por causa disso, porque cada um vai infectando alguns, e aí você tem várias pessoas fazendo isso, então vai surgindo várias novas pessoas infectadas. Opa. Então, vamos lá. Então, a característica 1, ela com certeza é verdadeira. Se o número de infectados aumenta, se eu tenho mais infectados, eu tenho mais pessoas, mais pessoas se infectando, né? A maneira que eu escrevi tornou um pouquinho confuso, mas dá para entender, né? Se o número de infectados dobra, o número de novos infectados dobra também? Essa é uma pergunta menos direta. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho um infectado, vamos supor que o cara é super descuidado, ele não usa máscara, não usa álcool gel, ele fica papeando com os amigos assim:
um com a cara do outro, cuspindo saliva na cara de todo mundo. E esse cara vai espalhar Covid para geral, então ele vai espalhar Covid para umas 7 pessoas. Ele vai gerar 7 novos infectados. Mas vamos supor que eu tenho I igual a 10. São 10 pessoas infectando. Então multipliquei por 10. Repara, daqui para cá eu multipliquei por 10. Será que essas 10 pessoas vão infectar? Vão infectar 70 novas pessoas? Dificilmente, porque é difícil você ter 10 pessoas tão retardadas quanto esse cara. Mas o que a gente faz quando a gente está usando matemática no dia a dia? A gente simplifica, né? Você supõe que todo mundo é mais ou menos do mesmo jeito. Então, vamos pensar. No mundo tem pessoas muito cuidadosas, então elas, mesmo que peguem Covid, só vão no máximo espalhar para uma pessoa, até para nenhuma pessoa. E tem pessoas muito imbecis que vão espalhar para a família inteira. O que a gente faz? A gente tira uma média disso. Então a gente fala, um infectado vai infectar em média umas 2 pessoas, umas 2 novas pessoas, ou às vezes até menos. Às vezes você tira a média e dá um número quebrado, tipo 1,5 pessoas, 1,3 pessoas. Por causa dessa média, o que vai acontecer? Se eu tenho 10 infectados, então o número de infectados é igual a 10, por isso que eu escrevi assim, esses 10 infectados vão contaminar em torno de 20 pessoas, 20 novas pessoas. Então assim, quando eu faço a média, o que eu estou fazendo é tentando simplificar a realidade para eu dizer que é proporcional. Então é proporcional, mas dando uma forçadinha. Dando uma forçadinha, a gente pode dizer que é proporcional. Mas no básico a gente sempre faz isso em matemática. A gente pega um mundo complexo e simplifica ele. Então assim, tirando umas médias, supondo que as pessoas se comportam sempre do mesmo jeito e tal, você pode dizer que é proporcional. Mas só para facilitar suas contas, tá? Mesmo os modelos mais complexos, matematicamente, que a gente faz, assim, super complicados, que só o computador consegue fazer, eles dão uma simplificada na parada, porque assim, é impossível. O mundo real é muito complexo, você não consegue matematizar tudo isso e tal, então a gente simplifica. Então assim, simplificando é proporcional. Se você não simplificar, não é proporcional. Mas a palavra mais adequada seria falar, é aproximadamente proporcional, tá? E é isso. Então vamos dizer que é proporcional, ou que é aproximadamente proporcional. E é por isso que é perigoso, né? Se tem muita gente infectada, vai ser muitas novas pessoas pegando. Mesmo que não fosse proporcional, a regra 1 acontece com certeza. Então assim, mesmo que a regra 2 não aconteça exatamente, pela regra 1 acontecer, a situação já é preocupante. A Covid é muito preocupante. E ela é preocupante por outros motivos, né? Vários outros motivos. Mas de qualquer forma, isso aqui já é uma simplificação. Acho que vocês já entenderam, né? Há 3 tipos de embalagem, tá? Então é o mesmo café, não muda nada, mesma marca, tudo. Só o que muda é o tamanho da embalagem. Então assim, tem embalagem de 250 gramas, tem embalagem de 500 gramas e tem embalagem de 800 gramas. Então olha só, no primeiro caso, eu vou ter aqui, o peso dela vai ser 250 gramas e o valor, ou custo, é até bom colocar RS. E aqui o peso eu estou colocando em gramas. Nem precisava colocar esse G aqui, porque eu coloquei o G lá em cima. Posso colocar só os números, fica até mais fácil para mim. Então o valor foi R$6, custou 6. Agora olha só, vamos colocar o segundo caso, 500 gramas, que custam R$10,50. E no terceiro caso eu tenho 800 gramas, que custam R$16,88. Como é que eu faço para ver qual que compensa mais? Eu fico pensando, tipo, e se eu comprasse 1 quilo de cada um dessas embalagens, quanto eu ia gastar? A primeira questão é, quantos gramas tem 1 quilo? Aí é fácil, é 1000 gramas. Vou colocar em preto em todo mundo, vocês vão entender, né? Tá. Então se eu comprar 1000 quilos de 1000 gramas, 1000 gramas de cada um deles, quanto eu vou pagar? Se por exemplo eu gastar 25 aqui, 24 aqui, 23 aqui, então esse aqui compensa mais, porque se 1 quilo desse aqui é mais barato do que os desses daqui, então no geral esse aqui é mais barato do que os outros, entendeu? Essa é a ideia. Beleza.
Aqui eu vou usar um método que a gente chama de método direto, porque aqui é fácil. Porque olha só, 250 gramas, se eu multiplicar por 4 eu consigo 1 quilo, né? Então daqui para cá eu multipliquei por 4. Como aqui é proporcional, né? Comprei 4 pacotinhos, vou gastar 4 vezes mais, então é só multiplicar por 4. 6 vezes 4 dá 24. Então o valor por quilo desse cara aqui é 24. Primeira embalagem, R$24 o quilo. Segunda embalagem, olha só, 500 gramas, é só multiplicar por 2 eu consigo 1000. Eu estou trabalhando com proporcionalidade, gente. Então eu posso, se eu multiplico de um lado por 2, o outro lado também posso multiplicar por 2. Então 10,50 vezes 2 dá R$21. Esses dois aqui eu usei o método direto, que é tipo, multipliquei de um lado, multiplico do outro também. Só que o método direto, ele para algumas pessoas ele não serve muito, para algumas pessoas ele acaba mais complicando do que ajudando. Então a gente tem a regra de 3. Como é que funciona a regra de 3? A regra de 3 ela só tem uma coisa que pode ser uma dificuldade para você. Qual que é essa coisa? Para fazer a regra de 3 direito, você tem que pensar. 800 gramas equivalem a R$16,88. E 1000 gramas equivale a quanto? Não sei. Não sei. Eu dou um nome para isso aqui só para facilitar para eu conseguir fazer as contas. Que nome eu vou dar? Vou dar um nome fácil. Não vou chamar de Osvaldo, não vou chamar de Homem-Aranha, não vou chamar de Superman, não vou chamar de Rodolfo. Então eu vou chamar de X. Tá? É um nome fácil. Então o que eu faço? Já tenho tudo armado aqui. É só eu multiplicar cruzado. O de cima vezes o de baixo vezes o de cima. Então 800 vezes x. Como é que eu multiplico letra com número? É só você deixar 800 vezes x. Você não precisa fazer mais nada. E aqui 1000 vezes 16,88. Ah, não sei fazer, faz na calculadora. Aqui o 1000 é fácil de multiplicar porque fica assim. Tá, para que eu fiz isso? Porque agora esse valor que você conseguiu nessa multiplicação e esse valor que você conseguiu nessa multiplicação, eles são iguais. Agora você tem uma igualdade. A gente estuda igualdade em matemática não é à toa, porque igualdade é muito útil. Então o que você faz aqui? Você tem que entender uma certa propriedade algébrica, que é a seguinte. Se eu multiplico por um número, depois eu divido pelo mesmo número, os dois se cancelam. É como o seu pai chegar e falar, eu vou triplicar a sua mesada, só que você vai dividir com 2 primos. Então você vai dividir a mesada por 3. Então não vai adiantar de nada. Você ganhava uma quantidade, triplicou, mas você só vai ficar com 1/3, não mudou nada. Ou tipo, você vai ganhar 10 vezes mais, só que você vai ter que dividir entre 10 pessoas. Entendeu? Então é como se eu pegasse tipo uma embalagem de dinheiro, né? Mas eu não achei uma embalagem de dinheiro, eu achei 800. Porém eu vou ter que dividir com 800 pessoas, então é como se eu tivesse achado uma, entendeu? Então assim, multiplicar e dividir são inversos. Então como é que eu faço isso aqui? O que você pode pensar? Eu quero me livrar do 800. Por quê? Porque eu quero descobrir o valor de x. Descobrir o valor de x é uma coisa de chegar nisso aqui. X é igual a alguma coisa. Então eu quero me livrar desse 800. Então o que eu faço? Eu fiz toda aquela explicação para falar isso. O 800 ele está multiplicando x. Eu quero cancelar uma multiplicação. Eu faço o oposto da multiplicação. O oposto de multiplicar é dividir. Então eu divido esse lado. Só que se eu dividir esse lado, eu tenho que dividir o outro lado também. É uma igualdade. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Tá? Se eu só dividir de um lado, eu quebro a igualdade, eu faço besteira. Então tá. Eu quero dividir. Vou dividir por quanto? 800. Eu estava falando antes. Tá? Se eu pego uma coisa, multiplico por um número e divido por esse mesmo número, ele se cancela. Só que se eu dividir por 800 desse lado, tem que dividir por 800 desse lado. Então aqui, no geral a gente faz um cortezinho para dizer que esses dois se cancelarem e só sobrou o x. Desse lado só sobrou o x. Tá? E aqui, agora você tem que fazer conta. Isso aqui vai dar... Ixi, x é igual a 21,1. Só que isso aqui está em reais, né? 21,1 reais é uma coisa que R$21,10. Então olha só. A primeira é como se eu gastasse R$24 o quilo. A segunda é como se eu gastasse R$21 o quilo. E a terceira é como se eu gastasse R$21,10 o quilo. Então, por quilo a mais barata é essa. Ou seja, no geral, a segunda embalagem é mais barata. Então, a mais barata é parece embalagem custa R$21 o quilo. Agora vamos escrever
Mas qual é uma resposta completa? Como você tem que responder? Você tem que deixar as contas. Então assim, eu não vou só avaliar sua respostinha, porque às vezes você pode só ter chutado ou pensou de um jeito totalmente errado e acabou acertando. Você pode no chute acertar isso aqui. Então eu quero essas contas aqui, tá? Recomendo, quando você achar fácil, usa o método direto. Se você perceber que esse cara é um múltiplo fácil desse, só multiplica. Tipo, ó, eu percebi que isso aqui é o dobro disso, então isso aqui tem que ser o dobro disso. Só multipliquei por 2. Quando o método direto não funcionar para você, usa a regra de 3. Ah, eu nunca consigo fazer pelo método direto, sempre usa a regra de 3. Ah, eu nunca consigo fazer a regra de 3. Então arranja um jeito de fazer com o método direto sempre. Quando você pega o jeito, você não precisa da regra de 3, você consegue só fazer com isso aqui. Ou não precisa disso, consegue fazer só com isso. Dá pra fazer só com um deles. Mas é isso, você vai fazer contas desse tipo aqui, tá? É sempre assim. Sempre assim, não mudou nada. Bom, é isso aí, gente. Eu espero que tenha ajudado. Eu espero também que não fique muito longo. Não gosto de editar vídeo. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.